Essa é a bolsa sacolão da Romas Tecidos. Eu vou fazer ela um pouquinho diferente do que eles fazem. Então, eu já cortei a bolsa, né? Aqui eu cortei com uma margem de 12 centímetros. Essa aqui é a parte da frente, essa é a de trás. Eu dividi a parte de trás. Aqui tem 12 e aqui a sobra dela, né? Tem os dois pedaços de alça de 70 centímetros. Um zíper da largura, né, dessa parte de trás, um cursor. Aqui tem um forro cortado inteiro, o tamanho é o mesmo da peça, né? Esse cortado inteiro aqui, ele é para essa parte aqui, que eu vou fazer um bolso. E aqui tem mais dois cortados também do mesmo tamanho, só que eu já coloquei um bolso de tela vôlei e passei o viés de boneon aqui na ponta. Aqui esse bolso dá para dividir também. Acho que um eu vou dividir e o outro eu vou deixar inteiro. Aí esses são os materiais que eu vou usar. Aqui eu vou pegar, vou colocar o bolso interno, né? Então eu peguei a parte que eu cortei, que tá as duas aqui cortadinhas, o zíper, o cursor tá aqui e aquele forro que tá inteiro. Primeiro eu vou ver aqui, ó, aonde tá o encontro do desenho que eu fiz, ó, tá vendo? Daí a gente faz uma marcaçãozinha. Só para colocar o zíper do mesmo lugar, não colocar nessa outra parte, né? Então, eu faço uma marcação com a caneta aqui e aqui. E aí, vou começar a colocar o zíper. O zíper precisa ser costurado bem próximo aqui onde vai correr o cursor, né? Ó, aqui eu fiz a primeira costura. Agora eu vou pegar o direito desse forro. O nylon, esse aqui é um nylon emborrachado, então um lado ele parece nylon e o outro lado ele aparece mais a borrachinha, né? Ele é mais, ele não escorrega tanto. Então, o lado que é brilhoso, eu vou colocar direito com direito nesse tecido. Vou virar aqui e fazer uma costura por cima dessa daqui que eu já fiz. Ela não pode ficar pra fora, ela tem que ficar bem em cima ou pra dentro um pouquinho. Ó, a minha ficou bem em cima. Agora eu vou virar. E vou rebater essa costura aqui, ó. Cuidando pra esse forro não voltar, porque daí ele vai trancar a hora que passar o cursor, né? Então, tem que empurrar bem pra lá. Arruma bem certinho aqui. Vai puxando esse forro pra cá, ó, e arruma essa parte também. Nós tem que ter linha pra costurar. Vamos ver. Agora foi. Então, vai puxando, certifica que tá bem puxadinho.
confere, vê se tá toda longe, né? Da onde vai passar o cursor, ó, tá bem puxadinho. Aqui também tá. Agora eu vou pregar essa outra parte aqui, ver onde eu fiz a marquinha da caneta, pra não errar e não fazer o outro lado, né? E vou costurar ela aqui, ó, por esse lado. Aí acerta bem aqui. Essa parte aqui tem que estar bem certinha, para depois não entortar a bolsa. E faz a mesma costura. Agora aqui, ó, ficou assim. Ó, o zíper tá costurado, mas ainda falta eu rebater o outro lado, né? E aqui tá assim, ó. O meu zíper, o meu forro tá pra lá, né? Agora eu vou pegar o direito desse forro aqui. Ó, aqui, ó. Tá direito com direito do tecido. Aí deixa como foi costurado, pode deixar assim mesmo, ó. E vai virar esse forro pra cá, ó. Ó, só dobra o forro, tá vendo? E dobrei, joguei ele pra cá, pra cima, porque agora eu vou costurar ele aqui. Então, eu arrumo certinho. Ó, aqui, ó, deixa eu mostrar, se vocês verem, ó, aqui ele tá rente e aqui, ó, ele tá passando, tá vendo? Mas não importa, o que importa é tá certo aqui e aqui, pra deixar isso reto. Aí pode botar um clipezinho aqui, ó, só pra não sair do lugar, ó. Vira pro outro lado e vai fazer a costura por cima dessa que já fez. Ajeita bem. Ó, tá vendo que aqui, ó, sobrou um pouco mais um lugar, um pouco menos no outro. Mas o que importa pra gente aqui é a lateral tá reta, porque é onde eu vou costurar. Isso aqui eu posso cortar fora. Então, agora, ó, aqui tá assim, e dentro, vou virar do outro lado que é mais fácil, ficou assim, ó. Aí, agora eu vou jogar esse aqui pra cima. Ó, levanta pra essa parte menor pra poder rebater a outra. Só. Deixa eu mostrar primeiro, né? Que aqui é muito pequeno o espaço. Ó, eu vou jogar. Essa é a parte menor. Eu joguei o forro pra cima e vou virar só essa partezinha aqui pra baixo, ó. Aqui. Agora deu de ver, né? Assim. Que é pra rebater pelo outro lado, né? Se eu virar o forro todo pra cá, eu vou costurar eu vou costurar o forro embaixo do zíper, o bolso não vai abrir. Então, eu jogo pra cima e viro só essa parte que eu costurei, né? Só a abinha. Então, ó, virado pra cima, vou virar a abinha, ó. A abinha tava assim pra cima, eu viro pra baixo e vou rebater aqui, ó. Aí, bota a mão, essa mão aqui por baixo, ó, e vai virando a abinha toda pra ficar bem puxadinho. Eu vou com a mão por baixo lá, ó, e vou arrumando.
agora aqui, ó, tá vendo virado? Isso aqui não precisa nem cortar, porque vai ficar pra dentro, não vai aparecer. Então, eu virei pra baixo e rebati, agora tá os dois lados rebatidos. Aí, agora sim, eu vou jogar esse forro pra baixo. Ó, eu tinha colocado ele pra cima pra costurar essa parte, agora eu jogo ele todo pra baixo. Que aí, ó, ali tá o zíper, né? Eu vou jogar ele pra baixo e eu vou passar uma costurinha aqui, ó, pra segurar na lateral da bolsa. Eu não costuro em cima da onde o zíper abre, tá? Eu costuro pra baixo. Aqui é só uma costurinha de segurança. Aqui tá maior porque tem sobra, ó, mas é uma costurinha de segurança pela ponta do tecido da bolsa já, né? Da parte de trás. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que eu não costuro onde passa o cursor, né? Aqui, ó, comecei a costurar aqui embaixo, não costurei aqui em cima, porque eu ainda vou colocar o cursor. Ó, fiz a costurinha de segurança. Pode cortar agora essa sobra aqui. Aí, com o isqueiro, eu vou selar a pontinha do zíper. E agora eu vou passar o cursor. Passei o cursor da direita para a esquerda. Aí, o cursor já tá passadinho, ó. O bolso já tá preso. Opa, aqui soltou. Eu cortei a costura bonitinha. Aqui eu cortei minha costura, então fiz outra. Ó, já tá preso. Ó, virei pra baixo, né? E daí agora, abrindo o zíper aqui, o bolso tá certinho, forradinho, ó. Agora eu vou achar o meio aqui de cima dessa parte da frente da bolsa para pregar as alças. Ó, aqui eu já achei o meio, né? Do meio pra cá eu marquei 7 centímetros, que tá aqui esse lapisinho. E do meio pro outro lado eu marquei mais 7, tá aqui a marquinha. A alça tem 70 centímetros, pode ter 75 também, mas eu coloquei com 70, já selei a ponta aqui com o isqueiro. Agora eu vou colocar da minha marcação, o meio tá aqui, a minha marcação do 7 tá aqui. Dessa marcaçãozinha que eu fiz, eu vou botar pra fora, ó, não pra dentro, pro meio da bolsa, pra fora. E vou fazer uma costura de segurança. Aqui eu já venho inteiro, ó, e já coloco o outro lado. Certifica que a alça tá certinha, né? Aqui, ó, a volta dela tem que estar fazendo certinha. E prende esse lado também. Prende bem a alça, né? Porque depois, se carregar peso, ela tem que estar bem firme. Aqui na outra parte, que é a da frente, também já achei o meio aqui, já botei 7 centímetros pra lá e 7 centímetros pra dentro. Vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui, ó, marcação do meio,
7 centímetros até aqui, a alça começa da minha marcação do 7 para fora. Aqui é o meio, 7 centímetros para lá, a alça tá da marcação do 7 para fora. Todas as duas alças já estão pregadas agora. Agora eu vou fechar essa parte aqui. E deixar ela prontinha, já fechada, para fazer a caixinha de leite. Aqui eu vou juntar as pontas certinho, né? Direito com direito da bolsa. E vou fazer uma costura, agora não é mais de segurança, agora eu uso a largura do pezinho da máquina. Então, essa parte aqui, que é o do meu tecido, ele vai ter que correr rente com esse pezinho calcador que eu tô usando. Dá um retrocesso para deixar bem firme e junta os tecidos para fazer essa costura. Aqui em cima do zíper também pode dar um retrocesso para costurar bem firme, para não desmanchar. Para ter mais segurança, também poderia ter colocado clips aqui nessa extensão, né? Nesses 3 lados, também pode colocar. Eu não coloquei porque eu já tinha conferido antes e dava certinho. Mas é sempre bom quando coloca esse zíper aqui, que a gente cortou as duas partes. O meu deu exatamente igual, porque a distância do zíper ocupou o que eu cortei, né? Mas é bom colocar a parte da frente com essa que foi cortada, depois de arrumadinho o zíper, para ver se tá do mesmo tamanho, né? Porque senão, quando for fechar daqui até aqui, pode faltar ou sobrar, né? De algum lado. O meu deu bem certinho, ó. Não precisou arrumar nada. Mas se precisar, daí já arruma antes de fazer. Agora, aqui é o fundo da bolsa, né? Aqui e aqui. Eu vou fazer uma caixinha de leite. Nesse aqui eu vou fazer a caixa de leite com 3 centímetros. Então, eu marco 3 centímetros a partir da costura, tá? A caixa de leite sempre vai ser marcada da costura para dentro. Por que usa marcada a costura? Porque se aqui fosse uma dobra, não teria costura. Então, usaria essa parte como base, né? E aqui a costura. Se tiver costura dos dois lados, usa as duas costuras como base para marcação. Então, eu vou marcar 3 centímetros aqui pra dentro. Vou cortar essa caixinha de leite. Cortados os 3 aqui e aqui. Eu vou reforçar essas pontas aqui para elas não desmanchar. Se tivesse cortado a caixinha de leite antes de costurar, também
Aí já reforçava as pontinhas, só que aí às vezes dá diferença, porque às vezes uma costura fica maior, outra menor, se der essa diferença vai ficar torto. Então eu prefiro reforçar depois aqui, ó, que aí agora já tá costurado e eu já sei que a margem tá certa. Reforcei 4 pontas, as 4, 2 aqui e 2 do outro lado, né? Assim. Ó, agora eu vou juntar aqui, ó, pra esse aqui não ficar muito grosso. O que que eu faço? Junta meio com meio aqui, mas joga uma costura dessa pra lá e outra pra cá, ó. Não põe as duas pro mesmo lado pra não deixar muito grosso de um lado só, né? Divide aqui, ó. Joguei uma costura para cada lado. Agora tem que cuidar que esse aqui é o fundo da bolsa, ó. Eu fiz a costura aqui e aí esse é o fundo que tem a outra caixinha. Então, se eu joguei essa costura para baixo, essa daqui eu tenho que jogar para baixo igual também. Senão elas vão ficar assim, né? Uma para cima, outra para baixo, aí fica estranho. Então, eu jogo essa aqui para lá e essa aqui vou fazer igual. Confere o lado, essa veio pra cá, né? Agora essa aqui vai ter que ir pra lá também. As duas pro mesmo lado, né? Então a bolsa já tá agora com as caixas de leite prontas, já tá com as alças, então eu vou desvirar ela. Agora eu vou pegar os forros, que eu já tinha deixado costurado com a tela vôlei, viés de boneão na ponta. Um forro eu vou deixar inteiro e o outro forro, que é do outro lado, eu vou dividir ele no meio. Então, eu vou fazer uma marcação aqui do meio. Aí, com esse vinquinho eu consigo ver para fazer a divisão que eu quero aqui, ó. Aqui eu vou tirar o excesso da linha. Ó, então tá dividido no meio esse bolso, o outro eu deixei inteiro. Agora eu vou fazer a mesma coisa nessa parte. Eu vou fechar as laterais direito com direito. Encontro aqui os dois bolsinhos, ó, né, pra não ficar assim um pra cima, outro pra baixo. Faz o encontro deles certinho e faz essa costura e depois faz a caixinha de leite. Então aqui, ó, eu boto um clips junto, encontro bem o bolso aqui, boto um clips, encontro o bolso do outro lado, pra ele ficar retinho aqui, ó. Bota outro clipe, só pra não sair do lugar. Agora eu posso fechar ela.
Aqui tem umas sobrinhas, ó, da tela vôlei. Aí eu tiro essas sobrinhas fora e vou fazer a caixa de leite também de 3 centímetros dos dois lados. Ó, aqui eu já cortei a caixa de leite, já fiz, cuidei para botar as costuras pro mesmo lado, né? E daí tá fechadinha já. Ó, um bolso inteiro, um bolso dividido. E aí eu deixo ela assim para vestir ela na bolsa grande agora para fechar. Ó, a bolsa grande eu tinha virado ela do direito já, né? Desvirei, que eu costurei e desvirei. Jogo as alças para dentro e a outra do forro eu deixei como eu costurei, ó, a vez tá para fora, eu deixei. Aí eu vou vestir, botar essa dentro do forro certinho como tá aqui, né? Essa virada do direito e essa fica com o avesso para fora, então fica direito do bolso, direito do forro com direito da bolsa. Aí esse outro lado aqui eu vou jogar as alças para dentro também. Ó, ajeita as alças lá dentro. Agora o que eu tenho que fazer é encontrar essa costura do forro. Aqui tá sobrando, eu tenho que tirar fora, né? Tirar pra fora ou cortar, já ajeitar. E vou juntar essa costura aqui também. E vou colocar clips todo em volta. Aqui, ó, mesma coisa. Pra onde tá essa costura aqui, eu tenho que jogar ela pra cá também. Se ela tá pra baixo aqui, aqui também tem que ficar. E aí, já na sequência, se eu tenho que jogar essa pra cá, essa aqui tem que ir pra lá. Agora, eu tenho que conferir se tá tudo certinho do mesmo tamanho. O forro tem que estar exatamente do tamanho da bolsa, para que não sobre nenhum babado assim, nem aqui, né? Então, ó, conferindo aqui, ó, tá do mesmo tamanho, ó. Só vou preencher com clips agora. Ó, então ficou na boca dela toda. Aí agora eu vou passar toda uma costura em volta. E eu esqueci, como sempre, de deixar uma parte aberta aqui embaixo para desvirar. Eu sempre faço isso, então já é normal, né? Mas eu vou fechar aqui primeiro, que já tá com clips, depois eu só vou abrir o fundo aqui, tá? Tem que abrir, deixar assim uns 4 dedos costurados aqui e 4 aqui e abre esse fundo. Vou virando aqui, ó, para facilitar de passar essa costura aqui. De parte em parte tem que dar uma viradinha, porque como esse material é mais durinho, ele atrapalha um pouco. Ó, costurei toda a borda com a distância de um pé de máquina, né? Agora eu vou abrir o fundo para desvirar, que eu tinha esquecido. Já desmanchei aqui um pedaço.
Aí aonde eu comecei a desmanchar foi aqui e eu terminei aqui. Eu vou dar um retrocesso, porque senão quando eu virar isso pode abrir de vez. Já deu retrocesso, agora não tem perigo de abrir mais. Agora eu vou pegar, amontoar essa bolsa aqui, ó. Pega essa parte, puxa a outra e vai amontoando ela aqui no meio, ó. Até sair as duas pontas. Ó. Saiu as duas pontas amontoadinhas, é só puxar o resto que ela vem. Já saiu toda a parte. Agora eu arrumo o forro aqui. Primeiro, antes de costurar o forro, dá uma conferida, ver se aqui tá tudo costuradinho. Ver se toda essa volta tá costurada, se não escapou nenhum ponto. Se tiver tudo ok, aí já pega e já fecha esse forro que foi aberto para desvirar. Aí eu forrinho fechado, ver se tem alguma linha para cortar. Agora vai jogar para dentro todo esse forro. Abre a bolsa aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho. E joga pra dentro esse forro. Joguei pra dentro. O forro tá todo pra dentro. Agora eu vou arrumar essa parte aqui, ó. Eu não faço... Deixa eu mostrar aqui. Eu não deixo certinho aqui, ó, no meio. Eu jogo um pouquinho forro pra dentro, uns 2 milímetros, ó. Um pouquinho de nada, que é só para esse forro, quando alguém olhar de fora, de repente ele não aparecer ali, né, ó. Aí eu jogo ele uns 2 milímetros para dentro e coloco clips na volta toda para poder fazer o arremate aqui, né. Agora já tá toda com clips. Aí o que que eu tenho que cuidar para esse forro não voltar pra cá, né? Senão na hora de eu costurar, eu costuro ele dobrado. Porque eu vou costurar por esse lado. Então eu tenho que ir cuidando com a mão aqui, ó, empurrando. Aí eu começo pela lateralzinha aqui. Ajeita. Aí com essa mão aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Com essa mão aqui eu vou empurrando o forro pra dentro. A outra parte tá mais pra dentro um pouco, ó, mais pra cá, pra não pegar na costura, né? E eu vou fazendo bem devagarzinho essa costura aqui pela margem. A minha margem tá bem pra cá. É só cuidando sempre pra não costurar essa outra parte pra dentro e também ajeitando o forro bem no lugar. Toda a borda, ó, dentro ela fica assim, com essa margenzinha, tá vendo, ó? Pra não aparecer, né? E a costurinha fica aqui dentro. Você deve ver.
Aqui. Agora ela já tá prontinha. A caixinha de leite feita. E aqui, essa eu não coloquei zíper. Vou deixar ela sem zíper e eu vou colocar uma pressão aqui. Ou um botão de imã, mas eu tenho o imã com rebite, né? Então, eu coloco depois de pronto. Tanto a pressão como o imã. Se for aquele imã que não tem acabamento aqui, da bolinha, que for por dentro, tem que colocar ele aqui antes de fechar o forro, né? Colocar e depois fechar o forro. Só que também daí tem que colocar um reforço, porque isso aqui é muito molinho, né? Eu gosto de colocar por fora aqui com rebite, porque já pega na bolsa e deixa mais forte. Mas caso não tenha, né? Pode pôr por dentro, mas põe um reforço, um quadradinho aqui do próprio material que sai da bolsa quando corta ali, sai uns pedaços brancos. Aí pode colocar por dentro.